Bom dia a todos. Eu sou Maurício Barros e estamos nos reunindo aqui hoje, nessa época de pandemia, substituindo uma palestra que deveria ser feita na CIPAT da ETEC João Bellarmino, a pedido do amigo Gustavo Velho, professor aí do Liceu de Amparo. E o tema que nós vamos desenvolver hoje aqui é personalidade profissional. Venho trazer aqui para vocês um conteúdo baseado na teoria da psicologia analítica de um grande gênio da humanidade chamado Carl Jung. Carl Jung foi um discípulo de Sigmund Freud que, a partir da teoria psicanalítica, desenvolveu, evoluiu, trazendo conhecimentos num nível de praticidade muito grande para a gente. Essa praticidade no autoconhecimento trazido por Carl Jung, ela se aplica na nossa vida pessoal, nas nossas relações interpessoais, mas ela também tem uma aplicabilidade muito grande no contexto profissional. Espero que a fala de hoje ela tenha um proveito para todos vocês que estão me assistindo. Afinal, ela é direcionada para os profissionais aí da ETEC João Bellarmino e são profissionais da área de educação. Então, espero que vocês aproveitem pessoalmente, profissionalmente, no autoentendimento, autoconhecimento e também, tendo uma compreensão melhor, possam de alguma forma auxiliar os alunos aí da ETEC no sentido do seu autoaprimoramento também. Afinal, o nosso entendimento é que a escola é um ambiente de formação do sujeito, não só de informação. E o professor, além de um transmissor de conteúdos, ele também pode ser alguém que inspira os seus alunos a partir da sua própria conduta. Iniciando a nossa fala aqui hoje, a gente gostaria de abordar o tema: o que é a personalidade? Existem várias teorias da personalidade, mas a que a gente vai trabalhar aqui é a teoria mais difundida. Personalidade, então, seria o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir de cada um de nós. Popularmente falando, nós podemos dizer que existe uma personalidade fraca ou uma personalidade forte. O que significa isso? Existem algumas pessoas que têm como características de personalidade serem assertivas, decididas, se imporem nas suas vontades, saber falar não. Por outro lado, uma pessoa que é considerada alguém de personalidade fraca é alguém que tem dificuldade de se impor, de falar não, de expressar as suas vontades, tem dificuldade de se relacionar e também dificuldade de agir. Nesse sentido, a personalidade está diretamente relacionada com as realizações de uma pessoa. E dentro dessa condição, a gente gostaria de afirmar que a personalidade se forma na interação do sujeito, biológico, é lógico, com o meio, que é um ambiente cultural. Então, eu trago dentro de mim, na minha genética, algumas características e predisposições que me habilitam em determinadas áreas, em determinadas competências, em determinadas qualidades. Só que tudo isso de biológico é exclusivamente potencial, que precisa de um ambiente propício para ser desenvolvido. Inicialmente, dentro do ambiente doméstico, a partir da figura paterna e figura materna, independente de ser pai ou mãe biológicos, mas eu necessito dessas duas figuras simbólicas, representativas, para que a minha personalidade se forme adequadamente. Depois disso, a gente entende um segundo processo de desenvolvimento da personalidade, onde o sujeito sai fora do ambiente doméstico e começa interações externas e mais complexas, com amigos
e especialmente na escola, iniciando a sua formação intelectual e acadêmica. É aí que entra o papel dos professores e colaboradores da escola. Portanto, a junção do biológico, uma boa predisposição hereditária e um bom ambiente cultural tem a possibilidade de desenvolver características de personalidade adequada para que a pessoa possa ter sucesso na vida. E quando eu falo sucesso, não estou me reportando exclusivamente à abundância material. Quando eu falo sucesso, eu digo sucesso nas diferentes áreas. Na área relacional, na sua autoafirmação ou autoestima, nas suas questões relacionadas ao desenvolvimento da sua intelectualidade, na sua espiritualidade, na sua formação profissional e no seu desenvolvimento de forma ampla, de forma holística. Eu falei para vocês que a personalidade se formava a partir da hereditariedade e do meio. Só que, infelizmente, não é só isso. Existe um terceiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção, afinal é um elemento que é altamente abordado dentro da minha área de atuação. Sou psicólogo, atuo como psicoterapeuta, dentro de um consultório, atuando em clínicas também. Então, um dos meus trabalhos diz respeito a um reconhecimento de características que nos tornam individuais. Hoje, somos mais de 7 bilhões de seres humanos aqui no planeta. Nenhum deles com a mesma impressão digital, nenhum deles com o mesmo desenho da íris do olho, nenhum deles com a mesma constituição mental. Afinal, cada indivíduo ele é particular e pessoal. Então, o que eu quero dizer com essa fala? Apesar da herança genética e apesar do meio cultural, a formação da nossa personalidade, ela depende da forma como o sujeito interpreta e interage com esses dois elementos. O exemplo que eu trago para vocês é o de gêmeos univitelinos. Eles têm a mesma genética e eles são submetidos normalmente aos mesmos estímulos externos culturais. São educados pelo mesmo pai, mesma mãe, comem a mesma comida e não é raro serem vestidos de forma engraçada com as mesmas roupinhas, tá certo? Só que são individualidades diferentes e cada um, a partir dessa individualidade, vai responder de forma diferente ao desenvolvimento potencial da sua genética e às influências culturais, fazendo com que, mesmo sendo gêmeos, eles tenham personalidades que muitas vezes é muito diferente. Essa personalidade, entendam bem, aí vai um ponto polêmico, ela possui um núcleo imutável. Aquilo que uma pessoa é, em essência de personalidade, ela não muda. A partir do momento que uma personalidade se desenvolve, esse sujeito carrega esses caracteres de personalidade indefinidamente. Ah, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente nasce de um jeito e morre de um jeito? Não. Não é tão simples assim. A nossa personalidade é uma formação dada ao desenvolvimento educacional de aprendizado do sujeito, dentro das suas vivências. E a partir de uma personalidade formada, dentro das suas características, qualidades e defeitos, esse sujeito carrega essa característica de personalidade até o final da sua vida. Uma pessoa que tem uma personalidade forte, ela vai carregar essa personalidade forte indefinidamente. Vai ser uma pessoa que vai saber se posicionar adequadamente. Por outro lado, uma pessoa que tem uma personalidade fraca, é submissa. Essas características o vão acompanhar. Mas você está dizendo então que não existe mudança? Existe sim. Existem mudanças e aperfeiçoamento nos comportamentos, mas aquilo que uma pessoa é em essência, ela vai continuar sendo. Isso quer dizer o quê?
quer dizer que, independente dos seus defeitos, limitações, fragilidades, você, através de um esforço pessoal e das suas escolhas, pode, através da identificação dessas limitações, se esforçar num aprendizado e num exercício para potencialidades que venham a diminuir essas limitações. A nossa personalidade, ela se inicia e termina igual, só que nós melhoramos como indivíduos. Uma pessoa que tem caracteres de personalidade, ela vai envelhecer com eles, porém, a cada dia pode e deve ser uma pessoa melhor. Características de personalidade. Eu, Maurício, tenho por hereditariedade características de agitação, de ansiedade, pensamento rápido. Isso sou eu, é o que me define. Só que com o passar dos anos, venho trabalhando a partir da minha escolha e meu esforço, o aprimoramento de algumas qualidades que venham atenuar os prejuízos e defeitos disso que sou eu, dessa minha característica. Então venho exercitando, através da meditação, através de práticas e exercícios, a paciência, a tolerância, uma desaceleração para poder melhorar a minha qualidade de vida, aumentar a minha felicidade e a partir daí ser melhor para mim mesmo e para quem está à minha volta. Então, nós dizemos que a personalidade possui um núcleo imutável, sim, mas porém aperfeiçoável. Todo mundo pode e deve ser melhor, certo? Falamos um pouquinho de personalidade. Agora eu gostaria de introduzir um conceito de Carl Jung, que é o inspirador, o cientista inspirador dessa nossa fala, que criou um termo em cima da personalidade. Esse termo, guardem bem, nós vamos usar ele até o final da nossa fala. É o termo persona. Persona é a derivação do termo personalidade. As personas eram aquelas máscaras utilizadas no teatro grego. Para quem tem algum tipo de afinidade ou conhecimento, o símbolo do teatro é uma máscara alegre e uma máscara triste. A essas máscaras dá-se o nome de persona. E Carl Jung se apropria desse termo de máscara, persona, para definir uma teoria baseada nisso. Segundo Carl Jung, cada um de nós possui um núcleo de personalidade, um jeito de ser, de pensar, de sentir, de agir com o mundo. Só que essa personalidade, apesar de ser algo imutável, fixo, característico, nós, a partir dos diferentes lugares e expectativas, expressamos de forma diferente. Apesar de termos um núcleo de personalidade, de acordo com o lugar aonde a gente transita, nós expressamos determinadas características diferenciadas. Segundo Jung, de uma forma simples, o ser humano tem uma personalidade que ele guarda. E de acordo com o lugar aonde ele vai, ele veste uma persona, uma máscara, de acordo com a expectativa desse ambiente. Na prática, o que quer dizer? Eu, Maurício, tenho uma personalidade minha, a essência minha. Só que, quando eu vou trabalhar no hospital, o que acontece? Lá, entrando, eu visto uma persona e uma máscara, e lá eu vou apresentar um aspecto específico da minha personalidade. Para as pessoas que convivem comigo no hospital que eu trabalho, eu sou uma pessoa séria, uma pessoa focada, uma pessoa objetiva, eu sou mais concentrado, eu sou mais exigente. Por outro lado, se eu transito num outro meio, um meio social, entre amigos, especialmente amigos com boa intimidade, eu vou vestir uma outra máscara, uma outra persona, mantendo a minha essência de personalidade. Vejam bem, com os meus amigos, como é que eu me apresento e como eles me enxergam? Como alguém brincalhão, sarcástico, irônico, leve. Dessa forma, apreensões diferentes.
Em casa, como que eu me apresento? Com uma persona, com uma máscara diferente. Em casa, eu preciso ser um marido carinhoso, cuidadoso, um pai zeloso, um pai que transmite segurança. Então, o que eu queria dizer para vocês? A cada ambiente que você transita, apesar de ter uma personalidade, você tem diferentes personas ou máscaras sociais que são compostas e constituídas de acordo com a expectativa que esse ambiente exige de você. Ficou claro esse conceito? Daí ocorre a dificuldade. Vivenciamos hoje, na contemporaneidade em 2020, um misturar dessa necessidade que é positiva, ou seja, a adaptação da minha personalidade aos diferentes ambientes que eu vou, vestindo máscaras sociais ou personas que são muito positivas. O não entendimento da dinâmica das personas, das máscaras, gera uma postura inadequada e uma perda inevitável para o sujeito. O que eu quero dizer? Que é muito importante se saber se comportar de acordo com o ambiente. Imagina se eu no hospital for exatamente igual como sou com os meus amigos. Descompromissado, brincalhão, relaxado, irônico e sarcástico. Eu vou ter perda e vou perder meu emprego e não vou ser produtivo. Imagina se eu for um sujeito sério, comprometido, focado, calado com os meus amigos. Eu vou ser chato e não vou ter amizades. Imagina se eu for uma pessoa nervosa, ansiosa, preocupada, responsável, como eu sou no trabalho e em casa. A minha família vai me achar um pai e um marido chato e tirânico. Percebam, a não classificação, entendimento e exercício das máscaras sociais e personas geram perdas. E isso é altamente comum. São inúmeras as queixas que eu tenho aqui no meu consultório de pessoas que, não entendendo a dinâmica da persona, não discriminam ou separam e acabam agindo da mesma forma em ambientes diferentes. Vou trazer uma queixa anedótica aqui para vocês e real. Atendi um senhor de 56 anos, com 2 filhas, idade entre 20 e poucos anos, todos independentes, todos trabalhando fora. Sendo que a mãe era uma professora primária. A queixa desse meu paciente, marido e pai, era o seguinte: eu não suporto mais a minha esposa. Ela é professora, 2 períodos, de manhã e à tarde, dando aula para criança. Quando eu chego em casa, cansado do trabalho, junto com as minhas filhas, a minha esposa me recebe aos gritos, dando ordem para mim, para minhas filhas e para o meu cachorrinho, como se a gente fosse criança de 6 anos de idade. Eu dei risada e tentei explicar um pouquinho daquilo que eu estou explicando para vocês, da dificuldade dela de discriminar, de separar, que ela tinha que ser professora lá na escola. Mas quando ela chegasse em casa, ela despisse a roupa de professora e vestisse a roupa de mãe e esposa e pudesse atuar de forma diferente, não gritando, não mandando, não tratando o marido e as filhas adultas como crianças de 6 anos. E isso a gente conseguiu transmitir, e essa pessoa, se policiando, conseguiu resgatar essa diferenciação que foi saudável para a família, mas também saudável para ela. Esse é um ótimo exemplo da dificuldade de compreensão desse contexto, que é a persona profissional. O não entendimento, o não exercício adequado das personas ou máscaras sociais, especialmente relacionadas ao trabalho, pode gerar problema. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os problemas que a gente enfrenta hoje na dificuldade das pessoas assumirem uma persona ou uma máscara profissional. O que eu estou defendendo aqui? Que você que está me ouvindo, entendendo esse contexto, que você tem um núcleo de personalidade, mas independente desse núcleo, dessa característica, dessa individualidade, a cada lugar que você vai,
você tem que ter uma postura diferenciada e condizente com as expectativas e exigências. O que não acontece quando isso ocorre é problema, dificuldade e perda. Então, vou abordar aqui quais são as principais dificuldades do não entendimento e não exercício da persona profissional ou da máscara profissional. Aquele sujeito que quando entra para trabalhar não consegue se vestir de profissional. Primeiro problema, insubmissão e desrespeito à hierarquia. Vemos hoje uma geração, que é a geração millennium, que quando entra no trabalho não foi educada como a geração anterior a respeitar uma hierarquia que deveria existir dentro do ambiente familiar, onde pai e mãe são aquelas pessoas mais velhas, mais maduras, que sustentam a casa, impondo uma hierarquia aos filhos que deveria seguir a partir de um respeito à autoridade da hierarquia de pai e mãe. Esse sujeito que não aprendeu em casa com pai e mãe a hierarquia, porque não foi educado adequadamente no ambiente familiar, quando ele vai ser aluno da ETEC, por exemplo, ele vai ter dificuldade de entender que o professor ali, pela sua bagagem profissional, pela sua posição e pelo exercício da sua atividade, é uma hierarquia superior. E esse aluno, não entendendo isso, não respeita a essa hierarquia, com insubmissão, desrespeito à hierarquia. Vejam bem, isso transmitindo para os alunos, mas não são só os alunos. Vejo muito profissional hoje, adulto, entrando no mercado por não utilizar essa persona profissional, age dentro do ambiente profissional com a sua supervisão direta, com insubmissão e desrespeito. Nesse sentido, cabe a cada um de nós, identificando essa limitação, a dificuldade de respeitar uma hierarquia, exercitar valores morais, que podem começar em casa, podem começar socialmente, mas especialmente se traduzir dentro do ambiente de trabalho. Qual que é o valor que precisamos exercitar? Respeito a pai e mãe, respeito a professores, respeito a mais velhos, seja de idade, sejam de tempo profissional, e respeito a cargos que foram conquistados baseados numa trajetória meritocrática. Então veja bem, caso você se reconheceu tendo dificuldade em se submeter e respeitar a hierarquia superior, está na hora de começar a rever os seus comportamentos e exercitar essa hierarquia e respeito para que você possa formar uma personalidade profissional de maior qualidade. A melhor coisa que pode oferecer para um sujeito o desenvolvimento de uma personalidade profissional é o exercício da obediência. Olha que interessante isso. Muitas vezes, contrário ao nosso próprio ego, um elemento de egoísmo, de vaidade, de querer que a nossa vontade seja atendida, de dar chilique em alguns momentos que somos pedidos ou solicitados a obedecer. Eu atendo no meu consultório, por ser um psicólogo mais velho, psicólogos recém-formados. E eu chamo a atenção desses profissionais que vêm ser atendidos aqui por mim, a necessidade deles não trabalharem exclusivamente num consultório, deles trabalharem num outro ambiente que exista uma hierarquia. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum um profissional liberal, um psicólogo que trabalha sozinho e não tem chefe, ou um dentista que trabalha sozinho e não tem chefe, ou um médico que trabalha sozinho e não tem chefe, ou um advogado que trabalha sozinho e não tem chefe, não ter oportunidade de desenvolver a obediência e submissão à hierarquia, fazendo essa pessoa aumentar não as suas qualidades, mas defeitos de insubmissão à autoridade e de desrespeito, tornando uma pessoa com um ego prejudicial. Então eu sugiro a esses profissionais que eu atendo
a, se tiverem oportunidade, não trabalharem sozinhos, mas trabalharem também num ambiente que tem hierarquia, porque é a partir do exercício de você estar trabalhando abaixo de alguém que você pode se autoimpor um exercício de trabalhar o seu ego e desenvolver uma personalidade ou uma persona profissional mais madura, mais positiva e mais eficiente. Segundo problema e defeito relacionado à persona profissional: desrespeito às regras e baixa tolerância à frustração. Não é incomum hoje nós temos alunos e profissionais trabalhando junto com a gente que tem dificuldade de respeitar a regra que é imposta não só pela hierarquia, mas de uma forma geral, através de leis, através de normativas, e ter baixa tolerância à frustração. O que é baixa tolerância à frustração? Cada um de nós tem como um dos aspectos da sua personalidade uma instância psíquica chamada ego. Essa personalidade forte ou ego forte, ela tem como finalidade te projetar na vida, fazer você ser alguém, te desenvolver. Mas veja bem, um ego forte demais, ele pode blindar você e fazer você uma pessoa exageradamente rígida, até chata. E o que seria uma pessoa que tem problema com respeitar as regras e ter baixa tolerância à frustração? Cada um de nós tem uma tendência a querer tudo que quer, do jeito que quer e na hora que quer. A persona ou personalidade profissional positiva é aquela que, através do exercício, entende e compreende a necessidade de respeitar regras, mesmo que o respeito à regra vá contrário à sua vontade. Baixa tolerância à frustração significa a grande verdade da vida de todos nós. Você que está me escutando aí, dentro da sua maturidade, em algum momento foi apresentado a uma verdade universal chamada limite. E que verdade é essa? Você, meu querido, não pode ter tudo o que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Mas por que muitas pessoas hoje, mesmo adultas, lá, alunos ou profissionais da ETEC, têm baixa tolerância à frustração? Porque muito provavelmente tiveram uma educação falha na questão da imposição dos limites. Foram mimados pelo pai e pela mãe, que não apresentou a verdade que ele não pode ter tudo o que ele quer do jeito que ele não quer. E aí esse sujeito se desenvolve com uma personalidade mimada, imatura, que tem dificuldade a tolerar a frustração. E quando recebe um limite, seja da hierarquia superior, ou de uma regra, ou de uma norma, ou de uma contingência acima de cada um de nós, sofre demasiadamente. E como o objetivo final dessa palestra é o desenvolvimento pessoal de cada um de vocês que está me ouvindo, o que eu venho afirmar aqui, pessoal? A necessidade de cada um de nós, independente da idade, que se nós não fomos educados com limite, é necessário a partir de agora reconhecer essa deficiência e se propor a não perder oportunidades aonde me é imposta uma regra, um limite, uma frustração. Em vez de eu pôr à mostra o meu pior, eu reconhecer o meu defeito e me moldar dentro dessa persona ou personalidade profissional, me controlando, aceitando, racionalizando e desenvolvendo a minha capacidade de ser um profissional maduro. A vida, ela funciona a partir de determinadas regras. E dentro dessas regras, existe, além da grande regra e verdade, que é o limite, você não pode ter tudo o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Existe uma outra verdade, que a vida é meritocrática. O que significa isso? Significa que
de acordo com o esforço que eu empenho em alguma coisa, eu vou conquistar essa coisa que é objeto do meu empenho. Ou seja, tudo na vida exige trabalho e esforço. Uma pessoa que teve deficiência na sua educação formal dentro do lar, que recebeu tudo de mão beijada, ele é deficitário dessa verdade da maturidade. E mesmo adulto, seja aluno ou seja profissional da educação aí da ETEC, precisa, reconhecendo essa deficiência, absorver essa ideia a partir da observação de terceiros. Se eu tive tudo do papai e da mamãe, sem precisar me esforçar, sem oferecer uma contrapartida, infelizmente, eu não fui preparado para a realidade da vida, que é, para que eu tenha algo, é necessário esforço, é necessário trabalho. Não existe refeição grátis. Eu preciso trabalhar para poder comer. Meritocracia é essa verdade. E ela faz parte dessa constituição sadia de uma personalidade ou persona profissional. Vivemos hoje, a partir dos milênios, a partir de uma deficiência da educação formal. Afirmo para vocês por experiência própria, por vivência no meu consultório, onde atendo semanalmente 50 a 60 pacientes, que estamos diante de uma grande geração aonde as pessoas são imediatistas, que querem as coisas sem esforço e não esperam o tempo necessário para isso. Isso só gera dor e sofrimento, porque não corresponde à realidade da vida. E não existe uma personalidade profissional que não entendeu e está disposto a exercitar essa verdade e esses valores. Existe uma outra questão relacionada a problemas na persona ou personalidade profissional. Intolerância crítica. As pessoas assumem uma orientação como um ataque pessoal. Diante disso, reconhecendo que você é assim, é necessário desenvolver um valor moral chamado humildade. Porque o contrário da humildade é o orgulho. E muitas vezes, na nossa educação formal lá em casa, fomos investidos de um excesso de autoestima, tornando aquilo que deveria ser positivo, exagerado e negativo. Afinal, a qualidade está no equilíbrio. Uma boa personalidade se forma com incentivo e aprovação do papai e da mamãe. Mas o excesso de incentivo e aprovação forma uma personalidade orgulhosa, que vive de forma irreal na sociedade, não conseguindo se enxergar como indivíduo particular e peculiar, mas que também tem direitos e deveres equivalentes a todos os outros. Porque humildade é você entender que você não é melhor do que ninguém, nem tampouco pior. E essa é uma questão fundamental. No meu escritório do hospital, atrás da minha cadeira, eu fiz questão de colocar uma placa. E nessa placa tinha uma frase. Essa frase dizia assim: se você não consegue tolerar uma crítica, não faça nada, não fale nada e não seja nada. Essa frase tem como finalidade provocar quem entrava na minha sala. Porque muitas das pessoas que entravam lá precisavam receber um direcionamento e uma orientação. E se uma pessoa toma uma orientação como uma crítica pessoal e fica magoada, ressentida ou revoltada, é porque está lhe faltando a qualidade da humildade. É um ego exagerado, uma personalidade forte, mas forte acima da necessidade ou forte no exagero, a ponto de atrapalhar. Como eu lhe falei, o equilíbrio de uma personalidade não está no exageradamente forte,
porque ela é orgulhosa e autoritária, nem a personalidade fraca, porque ela tem uma humildade negativa e uma fragilidade. Está numa personalidade equilibrada. E uma personalidade profissional equilibrada é aquela que entende que não existe ninguém tão grande que não tenha nada para aprender, nem tão pequeno que não tenha nada para ensinar. Essa é uma grande máxima de orgulho e humildade. E infelizmente, falo isso na qualidade também de professor, porque trabalhei 3 anos em escola estadual e 7 anos em escola privada. E ainda hoje me considero professor de alma, de essência. Não é difícil um professor que passa horas e horas transmitindo conhecimento para os alunos se perder nessa atividade e desenvolver de forma inconsciente e involuntária um determinado orgulho que o limita de receber uma orientação, porque classifica isso como uma crítica. Querido, não é porque você é professor, não é porque você é diretor, não é porque você tem títulos que você já esgotou o seu aprendizado. Se existe uma frase verdadeira, advindo da sabedoria filosófica da antiguidade, é: só sei que nada sei. Entendendo isso, você consegue suavizar esse ego e se tornar uma pessoa humilde o suficiente. Entenda, muitas vezes um ego muito forte é sinônimo de ser chato. Preste bem a atenção na forma como você se coloca. Defendemos aqui uma persona, uma máscara, uma personalidade profissional que tenha autoridade, que tenha firmeza, que tenha capacidades e competências de liderança, de assertividade, de inspiração positiva através daquilo que existe de mais profundo dentro de você. O desejo pelo conhecimento e a transmissão desse conhecimento, desenvolvendo no outro alguém um pouco melhor, resgatando um potencial que estava adormecido através da informação, da pedagogia e da didática, que são ferramentas. O excesso disso, lembre-se, pode ser orgulho e, popularmente, você ser classificado como alguém chato. Outra questão relacionada à persona inadequada. Para que você tenha uma persona profissional, para que você tenha uma personalidade profissional adequada, é necessário entender que um relacionamento dentro do trabalho tem que ser exclusivamente pessoal. Não deve-se existir intimidade exagerada. A fala que vem a seguir pode ser contundente, polêmica até, mas eu posso dizer que com uma experiência de 36 anos como profissional e 20 anos nessa área de relações humanas, eu tenho uma vivência que comprova isso que eu vou transmitir para vocês. Ambiente profissional não permite uma intimidade exagerada. A intimidade exagerada é negativa para o desenvolvimento de uma personalidade profissional sadia e eficiente. Dentro do trabalho, não devemos alimentar amizades. Devemos alimentar coleguismo. A amizade é uma qualidade que envolve segurança, intimidade. O ambiente profissional é um ambiente de competitividade, com clareza. Uma empresa que lhe contrata, ela abre-se ao mercado profissional, procurando uma pessoa com qualidades, competências, capacidade de exercitar
uma certa atividade. E ela paga a você, profissional, por um número de horas da sua semana, para que você, dentro desse número de horas, vista a sua persona profissional e desempenhe essas competências e qualidades no sentido de contribuir para a atividade final da empresa que você trabalha. Você, por outro lado, necessitando alimentar a sua família, pagar as suas contas e boletos, precisa de uma empresa que compre horas da sua vida para que você, na empresa, desenvolva a atividade profissional, atendendo às necessidades da empresa, para que ela, com os objetivos cumpridos, possa ter um retorno financeiro para reembolsar o seu salário. É uma relação puramente profissional. A partir do momento aonde a sua pessoa não cumpre as exigências da empresa, você vai receber um radiante muito obrigado pelos seus serviços e vai para casa, recebendo os seus direitos. Nossa, mas que coisa dura de se ouvir. A verdade é dura. Por outro lado, vamos inverter a história. E se fosse diferente? Você que está me ouvindo, que achou a minha fala muito dura, se você não tiver na sua empresa condições adequadas para trabalhar, sejam financeiras ou condições ambientais, o que vai acontecer? Se você tiver uma proposta mais interessante, você vai pensar em você e vai chegar para a sua superior hierarquia e vai falar: muito obrigado pela oportunidade. Vai virar as costas e vai embora. Essa é a relação profissional normal. Essa é a realidade. Qualquer coisa fora disso é romantismo. Um romantismo sentimental e emocional que nos atrapalha, tirando de nós a capacidade de enxergar que quando vamos trabalhar, vamos com a persona profissional, não a persona pessoal. Você pode desenvolver relações dentre os seus colegas de trabalho. Só que se você misturar a persona pessoal amigo com a persona profissional, você está incidindo em erro e com certeza vai ter prejuízo mais cedo ou mais tarde. Mas o que você quer dizer, Maurício? Eu quero dizer que o ambiente profissional não cabe amizade, cabe coleguismo. Mas por que isso? Eu não posso ter amigos no trabalho? Não. Você pode ter amigos fora do trabalho. Dentro do trabalho você pode e deve ter colegas e trabalhar em regime colaboracionista, racional e inteligente. Por quê? Imagine que você tem mais 2 professores da sua mesma área e você desenvolveu um laço de amizade, de intimidade, de segurança, de confiança e de honestidade. E de repente a escola, por um motivo de corte, vai precisar demitir 2 desses seus colegas. Está entre você e eles 2. Você, por amizade, abdicaria de ter o teu trabalho mantido para sustentar, pagar comida para sua família? É lógico que não. E nenhum deles também. Então a minha afirmação segue uma lógica. No lugar aonde a gente defende o alimento da nossa família, é um lugar de competitividade. E aonde há competitividade, não pode haver amizade. Porque a amizade, ela está fora de um princípio competitivo. Amigos eu tenho fora do meu trabalho. Dentro do trabalho eu tenho colegas. Mas esses colegas podem ter convivência? Pode, mas eu preciso saber separar. Porque se eu misturar, eu vou estar errando. Lembre-se, uma persona para cada ambiente. No trabalho, colegas. Na vida pessoal, amigos. Só que existem pessoas que são isoladas e carentes, não se propõem a desenvolver amizades, afeto na vida pessoal. E aí vão buscar no trabalho amigos. Errado, prejuízo. Uma hora ou outra vão sofrer com isso.
Mais uma questão relacionada a dificuldades e problemas em saber separar persona profissional de persona pessoal. Expectativa fora da realidade gera insatisfação crônica. Dentro do meu trabalho, eu preciso ter uma expectativa dentro da realidade. Preciso entender que aquele ambiente é um ambiente onde eu sou contratado para desempenhar uma função. Se eu tenho uma expectativa exagerada de reconhecimento, de retribuição, de aplausos, de carinho, disso, aquilo, invariavelmente, uma hora ou outra eu vou me frustrar. É necessário que eu entre dentro do meu ambiente profissional com uma expectativa profissional. Estou aqui para receber o meu salário. Estou aqui para desenvolver o meu melhor dentro da minha atividade e conhecimento profissional. Estou aqui para expressar uma verdade da minha alma, da minha personalidade profunda. Eu, Maurício, tenho essência de professor. E toda vez que eu vou dar uma aula ou fazer uma palestra, eu me sinto o melhor ou a melhor versão de mim mesmo. E isso por si só já é reconhecimento e retribuição suficiente. Não preciso de aplausos nem dos alunos, nem dos colegas, nem da direção. Porque se eu ficar esperando isso e isso não vier, a minha motivação se perde. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Uma pessoa com uma boa persona ou personalidade profissional, ela não depende de elementos exteriores para sua motivação. Ela se motiva com elementos interiores, que é o quê? Um princípio realístico a respeito da relação de trabalho. Um princípio realístico a partir da relação de coleguismo. Um princípio realístico aonde eu estou aqui por vontade própria e por expressão do meu desejo e da minha vocação. E se não for isso, está na hora de reconhecer e eu me aprimorar nesse sentido de personalidade. Porque como já disse a vocês no início da minha fala, você possui um núcleo de personalidade, mas a cada dia que passa, a partir da sua escolha e sua vontade, é desejável e até obrigatório a sua melhoria contínua. Afinal, estamos aqui para viver a cada dia de forma mais madura, buscando sempre a nossa felicidade. E a nossa felicidade vem de que forma? Através da gente abrir mão daquilo que era primitivo, infantilizado, buscando amadurecimento, sabedoria e evolução. Outra questão importante da personalidade profissional adequada: individualismo e competição predatória. Se eu falei para vocês que o ambiente profissional requer uma postura adequada, uma postura profissional diferente do ambiente de amizade, que requer uma postura descontraída, de intimidade, de honestidade, um ambiente profissional sadio exige de cada um de nós a abdicação do individualismo, da competitividade e de uma ação predatória. Mas você não falou que o ambiente profissional era competitivo? O ambiente profissional gera a competitividade, mas cabe a cada um dos profissionais que atuam nesse ambiente compreender que a competitividade ela é mais prejudicial do que positiva. Em lugar da competitividade, devemos, no desenvolvimento da nossa personalidade profissional, trabalhar a colaboratividade. E a colaboratividade ou colaboracionismo não é por conta de um princípio afetivo, mas sim racional. Quanto mais eu desenvolvo coleguismo aqui dentro, quanto mais eu apoio a atividade de outros colegas, mais eu reforço o conjunto, e com um conjunto melhor o desempenho da instituição e melhor vai ser o retorno
para a minha atividade e para a minha pessoa. Isso é inteligência. E o valor moral a ser desenvolvido disso diz respeito à caridade, à fraternidade. Sem colaboração não existe um resultado positivo. Então, esse entendimento, aonde, apesar de me solicitarem uma ação competitiva, eu vou, por inteligência, desenvolver uma ação colaborativa, porque através da colaboração eu sou melhor, produzo melhor e chego mais longe do que puxando o tapete, do que sendo predador de quem está à minha volta. Último elemento para ser trabalhado aqui. A persona, ela precisa de motivação, de comprometimento. E eu vejo muitas pessoas com falta de motivação e baixo comprometimento. Falando por experiência própria, na minha convivência com outros profissionais da área de educação, sendo sincero, com o objetivo não de ofender, mas de chamar atenção a uma observação e opinião minha que pode ser contestada por vocês, afinal todos têm e devem exercitar uma liberdade de crítica a partir daquilo que eu venho falar e trazer. Afirmo para vocês, através da minha vivência como professor e como psicólogo, psicoterapeuta de outros professores, uma incidência enorme, quase uma mania de reclamar. Esse tipo de mania, de vício, de hábito, é altamente prejudicial para a própria pessoa, para o grupo de trabalho, para a instituição e até para os alunos. A reclamação é algo da natureza humana, mas o excesso e exagero de reclamação é paralisante. Uma pessoa que fica reclamando, ela senta confortavelmente numa poltrona de vitimização e daí não sai. O que nós viemos aqui chamar atenção é a necessidade de sair da poltrona de vítima, de alguém que reclama, para alguém que arregaça as mangas e vai achar uma solução. Mas o que sou eu, Maurício, simples professor ou profissional da ETEC, com relação ao governo do estado, a uma instituição grande, a situação do governo, a pandemia? Você é muito. A nossa ação é uma ação de formiguinha. Se eu entender que a reclamação é negativa, ela só me desmotiva, ela me paralisa, eu posso escolher abrir mão da reclamação e optar por buscar soluções para o meu problema. Mas solução para o meu problema está além da minha capacidade. Mas eu atuo no meu mundo, eu atuo à minha volta, eu atuo melhorando o meu esforço. Se cada um fizer um pouquinho, a soma desse pouquinho cria um conceito da física que está sendo aplicado hoje na área de humanas, que é o conceito de massa crítica. No meu colégio existem 30 professores e 27 hoje estão desmotivados e cheios de reclamação. Isso contamina a totalidade dos professores. Mas se a gente trabalhar essa questão e começar a abrir mão dessa reclamação, dessa vitimização e queixa, e começar a desenvolver uma motivação onde cada um arregaça a manga e faz o seu melhor, e em vez de reclamar, tenta buscar uma solução. Não estou dizendo para ser otimista, estou dizendo para ser realista e positivo. Nós começamos a desenvolver um aumento. Se antes 90% reclamava, agora só 30% está reclamando e 70% está trabalhando. Já criamos uma massa crítica, um grupo de pessoas que é capaz de contaminar o ambiente e mudar essa energia, entre aspas, ou esse clima psicoemocional para que todos se sintam mais motivados a dar o seu melhor e reverter aquilo que era algo de vitimização e reclamação para algo que é construtivo e positivo. Então convoco a cada um de vocês a assumir a responsabilidade pela sua própria pessoa, a sua própria felicidade e a qualidade do seu trabalho.
tentando a cada dia se motivar, fazendo o seu melhor. E o que quer dizer isso? Preparar melhor uma aula, me adaptar aos alunos, entender que cada um tem uma dificuldade, tentar desenvolver recursos para poder aplicar a melhor aula possível. E caso a escola não me forneça recursos, tentar utilizar da resiliência ou capacidade de adaptação para dar o meu melhor, independente das baixas condições. Existem inúmeros exemplos. E se você tiver dúvida do que eu estou falando, procure no YouTube exemplo da Escola Padrão de Fortaleza, que apesar da pobreza material e financeira, as professoras se uniram dentro dessa concepção que eu estou apresentando, e em vez de reclamar do governo, da pobreza, da situação, da precariedade da educação familiar, elas fizeram o seu melhor e hoje o maior índice que existe no país está nessas escolas de periferia de Fortaleza. Depende de quem? Depende de cada um. Faça o seu trabalho. Um trabalho de formiguinha. O trabalho daquele beija-flor que diante do incêndio ele pega uma gotinha de água e joga lá. E aí de repente o elefante fala assim, você é bobo? O que adianta essa gotinha? É o que eu posso fazer para melhorar. Se cada um fizesse o seu, o incêndio estaria apagado. Ah, mas não é assim. Eu não consigo mudar o mundo inteiro. Eu consigo mudar o mundo à minha volta. Essa é a motivação que a gente vem trazer. O objetivo dessa palestra, pessoal, é desenvolver um conjunto de atitudes coerentes com o ambiente profissional, de forma a contribuir com a instituição, com o indivíduo e especialmente com os alunos. E até, caso você seja pai, com você como educador dessa nova geração que está chegando. Pessoal, ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo. Anos e anos de estudo, de prática, de vivência, de cursos, para poder aprender um tiquinho que eu humildemente venho dividir com vocês. Não espero que vocês engulam a minha fala. Isso é contrário. A unanimidade ela é burra. Espero que vocês exerçam a sua capacidade crítica para filtrar da minha fala aquilo que é bom e serve para você. E aquilo que você discorda, liberdade para poder jogar fora, porque não lhe serve. Esse é o sentido. Mais do que tudo, gostaria muito de ser um elemento de inspiração, porque estou aqui voluntariamente dividindo um pouquinho das coisas que recebi gratuitamente, mas também empenhei meu esforço para conquistar. Para que vocês sejam multiplicadores, tanto de um desenvolvimento pessoal, como um elemento de formação das pessoas que estão convivendo junto com vocês. Formas de desenvolver isso. Primeira forma, modelagem. Prestem atenção em pessoas e professores que têm uma ótima postura profissional e tentem imitar eles. Segundo elemento, agir pela razão. Ambiente profissional é ambiente de ir com a cabeça, não com o coração. O coração vai dentro da tua motivação. Lá eu sou racional e vou fazer o melhor para mim, para o meu trabalho, para os meus colegas, para os meus alunos. Segundo, exercitar até incorporar como hábito. Tudo na vida que a gente quer melhorar, a gente não muda num piscar de dedos. É necessário a gente reconhecer, escolher mudar e a partir daí, todos os dias e horas, não perder a oportunidade maravilhosa de exercitar. Se eu quero ser mais paciente, eu vou exercitar a paciência. Se eu me acho alguém orgulhoso, eu vou exercitar a humildade. Se eu me acho alguém negativo, reclamante, eu vou exercitar a aceitação e a compreensão. Se eu me sinto desmotivado, eu vou buscar um sentido profundo dentro de mim para fazer o que eu faço. Se por um acaso nada disso deu certo, vá procurar auxílio profissional. Hoje existem pessoas que estão habilitadas a, de alguma forma, ajudar você a achar dentro de você aquilo que você precisa
para ter uma personalidade profissional mais adequada. Porque se você souber dividir as suas personas, você vai ser um profissional melhor e mais eficiente, um pai e a marido melhor e mais eficiente, um amigo melhor e mais eficiente. Esse é o sentido dessa fala. Quero agradecer a todos, retomo a gratidão ao Gustavo Velho, que me fez essa pedida. Espero que vocês tenham aproveitado. Essa palestra está gravada no YouTube, no meu canal. Compartilhem essa palestra, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Existem conteúdos que eu disponibilizo periodicamente sobre outros assuntos. E se vocês quiserem assistir outras palestras ou indicar essa palestra para outros colegas, é só compartilhar o link. Desejo uma ótima CIPAT e me coloco à disposição como palestrante ou como profissional na área da psicologia, psicoterapia. O meu contato está no link dessa palestra. Meu nome é Maurício Barros. Tenham todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Grato.